Este filme irá proporcionar maior compreensão do processo MIG-MAG, aumentando a produtividade e a qualidade final desse tipo de soldagem. O desenvolvimento industrial nas décadas de 40 e 50 trouxe a necessidade de redução de custos e do aumento da produtividade nos setores de soldagem. Para atender a essa necessidade, foi desenvolvido o sistema de soldagem com arame contínuo e proteção de gás. O sistema MIG significa Metal Inert Gas e utiliza um gás inerte como proteção, o argônio puro ou outras misturas. O sistema MAG significa Metal Active Gas e utiliza como gás de proteção o dióxido de carbono, conhecido por CO2, ou outras misturas. Neste processo, o calor necessário para a soldagem é obtido através de um arco elétrico estabelecido entre o metal base e um arame sólido ou tubular, alimentado por uma fonte de corrente contínua. O arame, o arco elétrico e a poça de fusão são protegidos da contaminação atmosférica por uma proteção gasosa. Neste processo, utiliza-se o mesmo equipamento para a soldagem dos vários metais e diferentes arames de deposição. As características do processo MIG-MAG são definidas pelos tipos de transferência metálica, que por sua vez são determinadas por diversos fatores: amperagem, voltagem, diâmetro do arame, comprimento do arco, gás de proteção e pelos equipamentos utilizados. A atual geração destes equipamentos é programável, intercalando controles no arco elétrico com a possibilidade de pulsação e programas sinérgicos pré-selecionados. Devido ao baixo aporte de calor, a transferência por curto-circuito é indicada para a união de chapas finas e soldagens fora da posição plana. Nestes casos, a transferência do metal ocorre quando o arame entra em contato com a poça de fusão, provocando um aumento imediato da corrente, consequentemente, o destacamento da gota. Este tipo de transferência ocorre abaixo de 200 amperes e depende do gás de proteção utilizado e da tecnologia da fonte. Na transferência globular, o diâmetro das gotas aumenta, sendo igual ou maior que o diâmetro do arame. Esse tipo de transferência ocorre na zona de transição, quando os níveis da amperagem e voltagem encontram-se entre o ponto de curto-circuito e spray, ocasionando um alto nível de instabilidade não utilizada na maioria das aplicações. A fase globular aparece nas faixas de corrente entre 200 e 250 amperes. A transferência por spray ocorre em níveis elevados de amperagem, sendo utilizada normalmente na posição plana e horizontal para espessuras superiores a 5 mm. Nesse modo, a transferência do metal através do arco é feita na forma de microgotas metálicas. Com os equipamentos pulsados e inversores sinérgicos, consegue-se anular ou diminuir os respingos e atingir a fase spray com níveis baixos de corrente, proporcionando uma transferência estabilizada na soldagem do alumínio e ligas especiais. No sistema arco pulsado, a fonte fornece 2 níveis de amperagem. O primeiro sem a intensidade suficiente para produzir transferências, mas capaz de manter o arco estabilizado. E o segundo, de nível elevado, que ocasiona a fusão do arame-eletrodo, conduzindo as gotas através do arco. O pico pulsado ocorre a intervalos de tempo regulares e normalmente transfere uma gota a cada pulso, garantindo ótima estabilidade na formação do cordão de solda. Nesse processo, o sistema é semi-automático, com a maioria das variáveis pré-determinadas.
dependem da habilidade do soldador, a velocidade de soldagem, a distância do bico de contato até a peça e o ângulo da tocha em relação à junta. Variáveis que influenciam na qualidade e no acabamento do cordão da solda. O processo MIG-MAG foi desenvolvido para oferecer alta velocidade de deposição em diversos setores industriais. O conjunto básico utilizado na soldagem MIG-MAG é composto por fonte de energia, unidade de alimentação de arame, tocha, gás de proteção, regulador de gás, arame e eletrodo. As fontes de energia utilizadas nesse processo fornecem corrente contínua obtida através da retificação da corrente por meio de fontes convencionais, tiristorizadas ou inversoras. Para se obter uma fusão homogênea e com alto índice de estabilidade, deve ser aproveitado o maior calor gerado no polo positivo. A utilização de polaridade invertida provoca um arco instável que ocasiona baixíssimos índices de penetração e fusão irregular. No processo MIG-MAG, são utilizadas fontes de voltagem constante para proporcionar uma autorregulagem e compensar as possíveis variações da tocha efetuadas pelo operador. Nesse tipo de equipamento, a voltagem pré-regulada sofre pequenas variações durante a soldagem, mantendo a perfeita estabilidade do arco elétrico. Em conjunto com a regulagem da tensão, deve-se regular a velocidade do arame para obter um ponto de equilíbrio entre os dois parâmetros e, consequentemente, o ponto ideal de trabalho. A tecnologia atual do inversor permite o desenvolvimento de fontes sinérgicas que programam os parâmetros de soldagem conforme os dados passados ao microprocessador pelo operador, tais como metal a ser soldado, espessura, posição de soldagem, gás de proteção e tipo do arame. Para enviar o arame eletrodo à região do arco, é utilizado um cabeçote alimentador que poderá ser incorporado à máquina ou montado sobre a fonte de energia. Os atuais conjuntos de tração são produzidos para o tracionamento de arames sólidos de aço carbono, aço inox, alumínio e tubulares de até 2,8 milímetros de diâmetro. Para cada tipo de arame e diâmetro, devem ser utilizados cabeçotes de 2 ou 4 roldanas que devem ter o desenho do canal ideal para cada tipo de material. Para facilitar o controle dos parâmetros, todos os comandos ficam dispostos nos cabeçotes alimentadores, separados das fontes de energia e próximo ao local de trabalho. A montagem correta do conjunto de soldagem MIG-MAG começa com a verificação da tensão local e a mudança interna das conexões da fonte. Posteriormente, são conectados os cabos do alimentador de arame e montada a tocha. A seguir, deve ser escolhido o conjunto de roldanas de acordo com o diâmetro do arame. Após a regulagem da pressão das roldanas, o arame é conduzido até o bocal da tocha. Após a escolha do gás e conforme a aplicação, instala-se o regulador correspondente no cilindro. Os gases de proteção são empregados para proteger o arco elétrico, a transferência do metal e a poça de fusão da contaminação atmosférica.
Os gases de proteção também influenciam o tipo de transferência, a incidência de respingos, a quantidade de fumos, a queima dos elementos de liga, a velocidade da soldagem, as propriedades mecânicas, os custos de produção e a geometria do cordão. No processo MIG-MAG, os gases mais utilizados são argônio, CO2 e misturas de argônio, CO2, argônio, oxigênio, argônio, CO2, oxigênio. Embora os gases inertes sejam preferidos em outras aplicações de soldagem, o uso de argônio puro não é indicado para a soldagem do aço carbono. Na soldagem deste material, adições de CO2 estabilizam o arco e favorecem a transferência do metal. A mistura ideal de gases para cada aplicação é definida de acordo com o tipo de transferência metálica e a espessura do metal a ser soldado. Para a soldagem dos aços inoxidáveis, misturas com diferentes percentuais de CO2 podem estabilizar a transferência metálica, podendo ser utilizadas misturas com oxigênio e outros gases, a depender da aplicação. Na soldagem do alumínio, o gás mais utilizado é o argônio puro. Para grandes espessuras, a mistura de argônio com hélio pode aumentar a tensão do arco e, consequentemente, o calor transferido. A vazão de gás recomendada depende da amperagem e do material a ser soldado, conforme indicado no gráfico. Para reduzir a pressão do cilindro e controlar a vazão de saída do gás de proteção, são utilizados reguladores desenvolvidos para este fim, que variam de acordo com a aplicação e o tipo de gás. Normalmente são compostos por um manômetro de alta pressão, que indica a quantidade de gás no cilindro, e por outro de baixa pressão, que indica a vazão de trabalho. A vazão indicada no regulador deve ser constante até a saída da tocha. Essa checagem pode ser realizada com auxílio de um fluxômetro de bocal. Existem diversos tipos de arame para soldagem. Sua composição química e diâmetro devem ser escolhidos de acordo com as diferentes aplicações. Os aços com baixos teores de carbono são facilmente soldáveis utilizando-se arames de composição similar com elementos desoxidantes, como o silício e o manganês. O arame sólido de aço carbono é revestido por uma película de cobre que o protege da oxidação e facilita o contato elétrico. Arames de aços inoxidáveis são usados principalmente quando se deseja elevada resistência ao calor e à corrosão. Para a redução do coeficiente de atrito na soldagem do alumínio e suas ligas, a guia espiral de aço deve ser trocada por outra de teflon e escolhida a roldana ideal. Os arames são fabricados em alumínio puro ou ligados com silício ou magnésio, possibilitando soldas de alta qualidade com taxas de deposição superiores aos demais processos de soldagem. Atualmente é cada vez maior o uso de arames tubulares com fluxo interno, que apresentam boas características metalúrgicas e utilizam CO2 ou mistura de argônio-CO2 como gás de proteção, possibilitando elevadas taxas de deposição.
Também existem arames tubulares que podem operar sem gás de proteção, conhecidos como arames tubulares autoprotegidos por propiciarem o aparecimento de gases de proteção durante a sua fusão. Uma gama de composições de arames tubulares possibilita soldagens de união ou revestimento, ampliando o campo de aplicação desse tipo de arame. Os arames para soldagem devem permanecer em suas embalagens originais até a sua utilização e ser armazenados em local fechado e livre de umidade. Para conduzir o arame, o gás de proteção e a corrente de soldagem, é utilizada uma tocha adaptada a cada aplicação. A tocha a ser utilizada deve ser escolhida de acordo com o trabalho a ser executado e a intensidade da corrente. Para soldagens automáticas ou situações com altos índices de produtividade, as tochas devem ser refrigeradas à água. Para evitar possíveis variações de velocidade, o arame deve ser transportado por uma guia espiral de aço. Como o processo MIG-MAG é um sistema de alimentação contínua, a tocha deve possuir um contato elétrico deslizante, conhecido como bico de contato, para transmitir a corrente elétrica ao arame. Para garantir a proteção homogênea da solda, o fluxo do gás de proteção é direcionado pelo bocal da tocha. As principais vantagens do processo MIG-MAG são o elevado rendimento, proporcionado pela alta velocidade de fusão do arame e pela operação contínua com pequenos intervalos de interrupção, resultando em uma taxa de deposição superior se comparada ao processo convencional de soldagem com eletrodos revestidos. A consequente redução de mão de obra e o aproveitamento quase total do arame eletrodo caracterizam esse processo como de baixo custo final. O processo é de grande versatilidade, possibilitando na maioria das aplicações a soldagem em todas as posições e numa ampla faixa de espessuras. Todas essas vantagens podem ser ampliadas com a automatização da solda. Nos últimos anos, a utilização de controles sinérgicos ou microprocessados permitiram a fabricação de equipamentos leves e compactos com excepcionais características de soldagem. Modelos conhecidos como multiprocessos permitem utilizar os processos MIG-MAG, TIG e eletrodos revestidos. A utilização da tecnologia do inversor permite a otimização do controle dos diversos parâmetros de soldagem, garantindo a definição da curva ideal para cada tipo de aplicação. Atualmente, o uso desse tipo de equipamento, aliado ao desenvolvimento de novos gases e arames de deposição, ampliam as possibilidades de programação dos parâmetros, proporcionando a regulagem ideal para cada tipo de aplicação. Para acompanhar o ritmo do desenvolvimento, tornou-se necessário um novo conceito em automatização. O robô industrial, atuando em todos os segmentos, possibilitou este crescimento. Os primeiros robôs foram desenvolvidos em 1972 para atender os diversos setores industriais. Em 1977, teve início a produção de robôs em escala industrial para atender o setor automobilístico na soldagem MIG-MAG.
O uso de robôs iniciou uma revolução industrial nas linhas de produção que exigem grande índice de repetibilidade, manutenção dos parâmetros sem distorção, alta produtividade e alta qualidade. O avanço no desenvolvimento dos equipamentos, dos robôs e dos programas que integram o projeto levou à centralização do monitoramento pelo operador. Os controles programáveis facilitaram e expandiram os ajustes dos valores de solda em todas as operações. Atualmente, muitas empresas estão capacitando seus soldadores para a operação desses sistemas. A robótica aplicada à soldagem MIG-MAG permite o acompanhamento do consumo de arame, do gás, do tempo de solda e do número de peças fabricadas. Em todo o mundo, os custos finais de um conjunto robotizado tendem a diminuir pela agilidade na fabricação de robôs por outros robôs. Para garantir a qualidade da soldagem, é importante conhecer os principais defeitos, suas causas e possíveis soluções. O material de adição e o metal base devem estar livres de impurezas como óleos, graxas, tintas e umidade. A falta de fusão pode ocorrer devido ao ângulo incorreto da tocha, à baixa adição de calor, à geometria inadequada da junta ou à alta velocidade da soldagem. A falta de penetração pode ocorrer devido à seleção incorreta dos parâmetros de soldagem, à abertura muito pequena entre as peças ou à geometria inadequada da junta. O excesso de penetração ocorre pelo calor excessivo, abertura muito grande entre as partes a unir ou geometria inadequada da junta. Porosidades são causadas por contaminações no metal base e arame, falhas de proteção gasosa, pela geometria da junta ou regulagem excessiva da voltagem de soldagem. As falhas mais comuns da proteção gasosa ocorrem pela distância excessiva do bocal, baixa vazão do gás de proteção e por correntes de ar no local. Excesso de vazão, ângulo acentuado de inclinação da tocha ou bocal obstruído promovem turbulência, contaminando o fluxo de gás de proteção com ar atmosférico. Mordeduras ocorrem devido ao excesso de energia do arco ou pelo manuseio inadequado da tocha. Trincas podem aparecer devido ao acúmulo de tensões no cordão de solda. As tochas devem estar em ótimas condições e com todos os acessórios sem sinais de desgaste. É importante lembrar que o mau contato do cabo terra e o uso de arame oxidado ou de bico de contato gasto podem ocasionar contato elétrico irregular, provocando a instabilidade do arco. Respingos podem ser causados pelo tipo de gás de proteção, pela regulagem inadequada dos parâmetros de soldagem, pela alimentação irregular do arame, provocada pela obstrução da guia espiral, ou por falta ou excesso de pressão nas roldanas. A preparação adequada da junta para a soldagem é fundamental para a obtenção de soldas perfeitas. Os tipos de junta mais utilizados são de topo, em ângulo, sobreposta. O operador deve seguir os desenhos do projeto para um ótimo resultado final. É importante o controle dos parâmetros de soldagem. O uso de MIG pulsado pode contribuir sensivelmente para este fim.
evitar os riscos de acidentes provocados pela soldagem no processo MIG-MAG, é obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual. Devido ao aparecimento de respingos e radiações, o soldador deverá estar protegido com botas de solado isolante, perneiras, avental, mangotes, luvas de raspa, máscara e lente. Em aplicações com amperagens elevadas, é necessário o uso de blusão de raspa para proteger o corpo do operador contra as radiações ultravioleta e infravermelha. Para proteger os olhos das radiações do arco, é obrigatório o uso de lente apropriada para cada tipo de serviço, conforme indicado na tabela. Para uma proteção eficaz, pode ser utilizada a máscara de escurecimento automático, que possibilita a visão da peça e melhora o posicionamento do operador. Ao iniciar a soldagem, o filtro de alta sensibilidade escurece em 5 milissegundos, protegendo seus olhos. O uso dessa máscara de proteção aumenta a produtividade em até 30% e a qualidade final da soldagem. Em ambientes fechados, é necessária a utilização de tochas especiais ou sistemas de ventilação, captação e exaustão dos fumos provenientes da soldagem.